No nosso Teologando de hoje, nós vamos continuar falando do livro de Gênesis. Eu disse livro de Gênesis, não novela Gênesis. Se bem que eu estou pegando carona na popularidade da novela para instigar ao estudo da Bíblia. Mas vamos lá. Me perguntaram se realmente houve uma diferença de tempo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, que está escrito assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muitos apresentam a teoria, e até a referida novela especulou que a queda de Satanás à terra, depois de sua rebelião no céu, acabou destruindo o nosso planeta, matando os animais e até os dinossauros que aqui existiam. Com esse acontecimento, a Terra ficou sem forma e vazia. Foi a partir daí que Deus começou a criação, ou observando dessa forma, começou uma recriação. Mas vamos lá, respondendo passo a passo, vamos para a primeira pergunta. Existiu de fato um longo espaço de tempo entre o versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis? A resposta é sim. Daí vamos para a próxima pergunta. O que aconteceu durante esse período? Houve mesmo uma catástrofe, algo que destruiu o que estava pronto? A resposta é não. Muitas pessoas tentam usar a teoria de que, com a rebelião no céu e a expulsão de Lúcifer e seus anjos, a Terra foi destruída, para poderem assim conciliar com a ciência moderna, que vive batendo na tecla de que a Terra tem bilhões de anos. Quando vemos a cronologia dos homens citados na Bíblia, sabemos que ela não é tão velha assim. Se formos levar essa teoria a sério, vamos encontrar algumas dificuldades, como, por exemplo, em Gênesis capítulo 1 e no versículo 31, Deus diz que viu que tudo o que fizera era muito bom. Olha, se o mal já estivesse no planeta com a queda de Satanás, Deus diria isso? A Bíblia afirma em Romanos capítulo 5, versículo 12, que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a perfeição da criação caiu com a desobediência do primeiro casal. É muito bom tomarmos cuidado, senão cairemos para o lado das alegorias. Ainda nesse versículo 2, alguns procuram traduzi-lo da seguinte forma, dizendo que o original do texto quer dizer: a terra se tornou sem forma e vazia. Para isso eu vou usar o argumento do teólogo Derek Kidner, que diz o seguinte: se o versículo 2 pretendesse contar uma catástrofe e a terra se tornou, como alguns sugerem, seria empregada a construção hebraica própria das narrativas e não a construção circunstancial que aqui se vê. Então, para resumir tudo o que eu disse aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra, e Gênesis capítulo 1, versículo 2 informa que quando Deus criou a terra, ela era sem forma, vazia e escura, não estava pronta e não era habitada. A partir daí, Deus começa a dar forma a essa terra. A Bíblia, ela é a verdade suprema, por isso eu creio nela. E esse foi o nosso Teologando de hoje.